Graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, a você, querido irmão internauta, a todos os nossos amigos e irmãos internautas. Mais uma vez estou feliz em estar com vocês, compartilhando assim a palavra do Senhor. Temos aqui uma importante pergunta de um dos nossos internautas. Ele pergunta o seguinte: professor, os homens dão ordem aos anjos? Olha, ele pergunta, os homens dão ordem aos anjos? Essa pergunta é fantástica e muito importante. E eu vou responder com muita propriedade, com base bíblica, para nós entendermos definitivamente uma coisa muito importante. Os homens não dão ordens aos anjos. Pelo contrário, eu quero ler para você textos onde o relato mostra claro, anjos dando ordem aos homens. Por que os anjos, no texto que eu vou ler, dão ordem aos homens? Porque os anjos estão a serviço de Deus e não dos homens. O primeiro relato é o relato do Gênesis capítulo 19, versículo 15, quando Deus propõe aplicar justiça, destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra, ele envia os anjos, melhor dizendo, até Sodoma, para lhe resgatar Ló e sua família. Olha o que diz o versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo dessa cidade. Por que os anjos aqui estão dando uma ordem a Ló? Porque eles estão a serviço de Deus, estão cumprindo um mandato, estão cumprindo uma ordem de Deus. E olha o que diz o versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles, um dos anjos, livra-te, salva a tua alma, não olhes para trás, nem pare em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. O anjo continua dando ordem, porque o texto nos mostra que Ló, ele estava resistindo, estava ainda querendo ficar mais um pouco. E o outro texto mais fantástico ainda, que eu quero que você acompanhe, está lá no registro histórico dos Atos, capítulo 12, quando Pedro está na prisão. Olha o que diz o versículo 7. Atos, capítulo 12, versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. O que nós temos aqui? Nós temos um relato de um anjo dando uma ordem para o homem. Ou seja, o anjo está dando uma ordem para Pedro. Por que o anjo está dando uma ordem? Porque ele está a serviço de Deus. Por isso, querido irmão, queridos irmãos internautas, os homens não têm autoridade e poder para dar ordem aos anjos, porque os anjos obedecem unicamente a Deus. Mas os textos nos mostram que anjos deram ordens para os homens. Por quê? Porque estão a serviço do Senhor. Deus abençoe você. Até o próximo programa, em nome de Jesus.